Gente, bom dia, tudo bom? Eu venho aqui falar, a respeito do perdão de Deus, né? Todo cristão, necessita entender que o perdão é um direito dele. Um direito como? É um direito adquirido porque ele é uma nova criatura. Como sendo uma nova criatura, ele tem um direito de, vamos dizer assim, ter o direito de ser perdoado. Mas somente se ele confessar os pecados a Deus e também se arrepender deles. Como eu sei disso? Está escrito em 1 João 1,9, onde diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Ele não purifica de somente uma injustiça. Talvez você tenha cometido 5 injustiças. Ele é fiel e justo para te purificar dessas 5 injustiças. Ele é fiel e justo para te purificar de 10 transgressões. Mas isso não é mas isso não pode ser uma prerrogativa, para você ainda pecar mais ainda. Mas essa é a graça de Deus. Esse é o exemplo que Deus nos dá, para ficar claro que assim como Deus nos perdoa nossas transgressões, assim também devemos perdoar o nosso próximo. Não apenas 2 vezes, não apenas 3 vezes, não apenas 10 vezes, mas perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7 significa 490 vezes ao dia. Precisamos perdoar. Se Deus falou para nós perdoarmos o nosso próximo, nós podemos fazer isso. Deus nunca iria falar para você fazer uma coisa impossível. Se Ele falou para você perdoar, para amar, para esquecer o pecado do seu próximo, significa que você pode fazer isso. Isso realmente é possível. Mas a respeito do nosso perdão, quando você pede perdão a Deus pelos seus pecados, você deve se recusar a pensar nesses pecados, porque uma vez perdoado por Deus, Deus se esquece daqueles pecados. E se Deus esquece dos seus pecados, por que você iria ficar ainda se lembrando deles? Não é Deus que condena você, é Satanás que está querendo tirar vantagem. E se ele conseguir tirar vantagem, ele vai te manter em uma posição de condenação que vai impedir o seu crescimento espiritual, o seu crescimento na presença de Deus e ao receber também as bênçãos de Deus para a sua vida. Portanto, se Satanás colocar uma imagem de pecado em você, se recuse a pensar nelas, porque você foi perdoado por Deus. A palavra de Deus diz assim, em Salmos 103, versículo 12: Quanto equista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. A palavra também diz, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão puros como a lã. Eles ficarão brancos como a lã. Você consegue perceber? É a vontade de Deus nos perdoar. E também esquecer. O amor de Deus, Deus, ele perdoa e esquece. Assim também você deve perdoar a si mesmo. Não importa o pecado que você tenha cometido. O mais necessário que tenhamos a fazer, o modo bíblico, ação bíblica, biblicamente falando, também temos que perdoar os nossos pecados, perdoar os nossos próprios pecados e também esquecê-los, para que venha crescer em Deus. Você se lembra o que Paulo disse? Esquecendo das coisas para trás fico e avançando para as que são diante de mim, prossigo para o alvo. Se ele não conseguir esquecer o que ele fez no Paulo, que é o pregador, se ele não conseguir esquecer o que ele fez no passado, ele jamais poderia crescer em Deus, jamais poderia escrever aquelas epístolas, aquelas cartas para a igreja, que é a própria revelação de Deus, a revelação do Espírito Santo. Ele teve que esquecer do seu passado. Esqueça também do seu passado, pois você é uma nova criatura. Você tem o direito de receber o perdão de Deus. Deus te ama e quer vê-lo livre da consciência do pecado. Amém?